Boa tarde, estão me ouvindo? Amém. Pode falar, irmã, estamos ouvindo. Eu quero agradecer a Deus primeiro pela oportunidade de eu estar aqui nessa tarde. E sem o Senhor Jesus, né, nós não seríamos nada, nós não estaríamos aqui, né, nessa tarde de calor. E quero agradecer às irmãs também pelas orações que as irmãs fazem aí, na parte da meio-dia, meia-noite. Eu tenho ouvido bem a oração de vocês, estou participando também. Agradecer pela oração do meu primo David também, que ele voltou para os caminhos do Senhor. Teve um dia eu postei em questão da boca dele, a boca dele melhorou. E peço que as irmãs que continuem orando pela vida dele, porque ele voltou para o caminho do Senhor, o inimigo fica querendo tirar ele do caminho do Senhor, né? Mas eu creio em nome de Jesus que ele vai ficar firme. E, mãe, eu vou começar a contar meu testemunho, mas antes de eu contar meu testemunho, eu vou estar lendo um versículo da Bíblia em Lucas 1:37. Se as irmãs tiverem com a Bíblia aí, quiserem acompanhar. Porque para Deus nada é impossível. E, irmãs, eu vou estar falando um pouquinho do meu testemunho, vou tentar ser breve. O meu testemunho eu vou contar como eu era antes de eu ser evangélica, né? A minha mãe foi evangélica, mas eu, desde pequena, às vezes eu ia com ela na igreja, né? Mas quando fui ficando moça, eu ia também, mas eu parava, depois eu ia de novo, depois eu parava. Aí chegou uma época que eu já estava mais velha, eu acabei afirmando um pouquinho e acabei me batizando, né? E fiquei um pouco ainda no ministério que eu estava indo, mas com o tempo o mundo falou mais forte no meu coração e eu acabei saindo da igreja e fui para o mundo. E ali eu acabei ficava um pouco, ia fazer visita na igreja, um pouco eu ficava no mundo. Mas e quando foi chegando a época da pandemia, nessa época eu tinha uma vida boa, né? Eu tinha salão, eu tinha moto, eu tinha minha vida, eu levava a minha vida nas forças dos meus braços. Só que daí eu já não tinha Jesus comigo. Nada, eu agradecia a Deus, né? E aí fui levando a minha vida assim. Mas na época do Covid, trabalhei muito, ganhei muito dinheiro, mas eu não me preocupava com a minha vida espiritual, né, irmão? E logo quando saiu a pandemia, teve um dia eu passei muito mal, aí eu acabei não aguentando, tive que ir para o hospital, fui nesse dia. Aí nesse dia me passaram um medicamento e acabei voltando para casa. E quando o tempo foi, voltei para casa, eu acabei passando mal à noite de novo, e as dores foram aumentando, começou a me dar um pouco de falta de ar. Eu acabei, mas voltando para o hospital. E assim que eu cheguei no hospital, os médicos pediram para eu estar fazendo um exame no meu pulmão. Aí fizeram o exame lá e eu fui diagnosticada com o pulmão 75% comprometida. Aí já acabaram me levando às pressas, né, para o hospital, um hospital lá, a Casa de Misericórdia, para internar eu, porque meu pulmão já estava 75% comprometido. E aí eu vou estar contando, irmãos, o que eu me lembro, né, porque o restante é o que a minha família passava para mim, mas o que eu vivi ali dentro da Santa Casa, enquanto eu ainda estava acordada. Aí nisso me internaram na Santa Casa. Logo que eu cheguei lá, já estava já bem debilitada. As dores foram aumentando cada vez mais. Tinha dias que eu não conseguia nem ficar em pé. Eu fiquei mais deitada mesmo lá e tomando medicamentos. E os medicamentos não estavam fazendo efeito e foram trocando os medicamentos. Mas aí, tempo mais foi passando, uma semana, que eu me lembro,
eu não reagia com os medicamentos, foram trocando os medicamentos, e eu não reagia, não conseguia respirar, e me levaram depois para um outro quarto lá, que eu não sei se era próximo à UTI, mas me levaram para um outro quarto, que nesse quarto eles me colocaram um balão de oxigênio, e lá muitas enfermeiras, uma das enfermeiras, ela falava para mim assim, você vai ficar com esse balão de oxigênio, eu creio que era umas 2 horas, para ver se eu conseguia voltar a respirar, mas aquilo ali era uma tortura para mim, porque colocava e eu parecia assim para mim que eu ficava pior, eu não estava conseguindo respirar. E eu fiquei ali 2 horas com aquele balão de oxigênio, e foi passando o tempo, eles tiravam, aí deixava eu um pouquinho sem. Para mim, eu já estava vendo a morte ali para mim, porque eu não conseguia respirar. É horrível ficar sem respirar. E a enfermeira voltou de novo com aquele balão de oxigênio, colocou em mim de novo e deixou mais 2 horas eu com aquele balão de oxigênio. E mesmo assim, eu ficando aquelas 2 horas para ver se eu voltava a respirar. E eu não conseguia. Ali eu clamava muito o nome do Senhor para que Deus me tirasse ali daquela situação, porque eu não conseguia respirar. E aí essa enfermeira, ela vinha, ela falava para mim, se você não conseguir respirar, eles vão te entubar. E eu não conseguia nem falar mais com ela, porque acabava de tirar, minha respiração ficava muito ofegante, eu não conseguia nem falar. Mas aí ela saiu da sala e sumiu todo mundo da sala, sumiu o médico, tinha muitos enfermeiros. E quando demorou um tempo, o médico, acho que tinha 2 médicos, uma médica e um médico, e mais as enfermeiras, tudo em volta de mim. E o médico chegou em mim e falou que eu ia ter que ser entubada. E aí eu me lembro que ele falou desse jeito, bem, né, na situação que estava lá na época, né? Ele falou assim, aí uma das médicas que eu ouvi na época, ela perguntou por que ele falou daquele jeito comigo, ele falou assim, eu vou falar de que jeito? E aí daqui a pouco eles já saíram, tudo da sala, e voltou só essa enfermeira para mim. Ela voltou, a mesma enfermeira que falava que eu tinha que ser forte, eu tinha que me esforçar para respirar. E ela voltou e ela veio bem no meu ouvido e falou para mim, você não conseguiu respirar, agora eles vão te entubar. Aí eu só me lembro que eu falei para ela assim, o que vai fazer na minha vida agora é Deus, a minha vida está na mão de Deus, e seja a vontade do Senhor. E ali eu não vi mais nada depois, eles só assim, vendo o vulto, né, deles, assim, tudo na sala. Quando veio, eu já não vi mais nada. E acabei ficando 20 dias, né? E aí já é minha família que contava que tinha. Eles falavam, mandavam mensagem para uma das pessoas que ia no hospital, né? Era 4 horas da tarde, que eles davam um boletim. Aí isso, eles falavam que fazia 20 dias já, e nisso eu fiquei entubada, fiquei lá desacordada, não vi nada, então muita coisa eu não lembro, eu tenho o que a minha família me falou. Eu fiquei entubada esses 20 dias, e foi passando, e cada dia a família desesperada, né? Minha mãe orando, a família orando, a igrejas orando para mim, muita gente orando para mim. E passando-se 20 dias, aí eu não poderia mais ficar entubada pela garganta. E eles tinham que entubar eu às pressas, colocar tráqueo. E nessa época também, eles não colocavam a tráqueo no sábado. E aí, as mãos de Deus também, graças a Deus, esteve sobre a minha vida e conseguiram colocar a tráqueo em mim num sábado, nesse dia. Foi bastante... eles tiveram que ter a ajuda de algumas pessoas lá da prefeitura para conversar, porque estava aquele caos, né, na época da pandemia, mas eu creio que foi a mão do Senhor que me ajudou a colocar a tráqueo aquele dia, porque eu não poderia passar mais de 20 dias, porque eu poderia ter perdido a minha voz, mas Deus, nesse dia, ele já estava trabalhando na minha vida, né? E ali eu fiquei, mas entubada mais 22 dias com a tráqueo, né? E nisso foi se passando e a minha família esperando, a minha mãe orando, a minha mãe ia na porta da Santa Casa fazer campanha com as irmãs lá na Santa Casa. Quando não ia ninguém, ela ia sozinha, ela ficava escorada naquele muro e clamando ao nome do Senhor para que Deus
acordasse eu. Mas Deus foi tão fiel que com 22 dias, Deus me acordou. E mesmo eu tendo meu rim ter ficado comprometido, mesmo eu ter pegado aquela bactéria hospitalar, Deus me tirou de lá. E depois disso também, irmã, aí foi o após, né? Eu saí depois de 42 dias, eu ainda acabei ficando um tempo lá no hospital, porque eu saí da intubação sem andar, eu falava muito pouco, devido a tráqueo, né? Um pouquinho eu conseguiria falar, mas eu não mexia nem minhas mãos, eu não conseguia comer sozinha, eu tive que usar fralda, mas Deus, graças a Deus, Deus preparou bastante gente para cuidar de mim lá, quando começou a receber visita, eles foram revezando, e Deus cuidou de mim lá. Eu fui fazendo um pouco de fisioterapia lá no hospital, mas mesmo assim, quando eu saí de lá, irmã, eu saí na cadeira de roda. E quando eu saí, eu nem acreditava que eu ia sair daquele lugar, mas Deus me tirou de lá. Foi a mão do Senhor que me tirou de lá. E só que aí eu fui para minha casa, fiquei um tempo. E com o decorrer da semana, apareceu em casa uma missionária para orar para mim. E nisso ela orou para mim, né? E Deus usou ela para falar para mim que Deus ia me curar e que Deus ia me colocar em pé, mas que ia passar um vento na minha vida e que era para eu não murmurar, não era para eu reclamar, mas que era Deus que estava fazendo mal. E eu sem entender, né? Porque eu já tinha saído do caminho do Senhor, mas eu sabia quando a minha mãe já era crente e ela estava orando. E muitas vezes Deus usou até minha mãe para falar com uma das irmãs, que quando passava vento eu sabia que algo ia acontecer, né? Mas mal eu sabia que esse vento seria minha mãe. E depois de uns dias, eu acho que creio que umas 2 semanas, a minha mãe pegou Covid também. Aí a minha mãe pegou de Covid, eu na cadeira de roda, e Deus recolheu a minha mãe. O meu irmão mais novo ficou internado, mas não precisou entubar. E eu fiquei na cadeira de roda. A minha mãe nem viu eu andando, mas eu creio que através da oração dela, de muitos irmãos que orou, de muitas campanhas que teve na minha cidade, várias igrejas, várias cidades que oraram por mim, eu creio que foi Deus, a mão do Senhor, que tirou, e Deus, infelizmente, recolheu ela, mas no momento, eu não aceitei, porque eu fiquei inconformada, né, de eu ficar e minha mãe ir. Mas aí, passando esse tempo, me deu muita depressão. Eu, na cadeira de roda, acabei ficando com muita depressão de falta da minha mãe, porque eu achava que tudo tinha que ser minha mãe. Eu achava que sem a minha mãe eu não ia viver, mas eu consegui, depois de uns dias, eu ir na igreja e Deus usou um pastor também para falar comigo que o que Deus tinha feito não era para me murmurar, não era para me reclamar, mas que Deus tinha feito algo lá na frente, que era promessas de Deus na minha vida, que Deus ia colocar eu em pé. E hoje eu estou aqui, irmãs, para contar para vocês que eu tenho minhas fotos aí, depois eu vou postar aí no grupo, eu não sei se a irmã postou, mas Deus fez um grande milagre na minha vida. Eu não andava, eu tive que passar por fisioterapia, demorou um tempo para mim andar, e Deus me colocou de pé pela honra e glória do Senhor Jesus, e por isso que eu falo, irmãs, que esse versículo ficou muito gravado em minha mente, porque esse versículo foi um versículo que a irmã, nesse dia, ela teve em casa, e ela entrou nessa passagem, e essa passagem ficou muito no meu coração, na minha mente, que para Deus nada é impossível. Deus me tirou do leito da morte, Deus me tirou do malaçal do pecado, e hoje eu sirvo ao Senhor Jesus, e eu quero servir cada vez mais, e que Deus venha me usar na presença do Senhor. E, irmãos, e eu falo, eu não sei se aí tem, mas
Eu falo, não fica na igreja e não fica no mundo, porque o mundo é um mundo maligno, e eu era assim, e eu tive que passar por vale para poder estar em pé hoje, mas graças a Deus, Deus me colocou de pé. Hoje eu não tenho minha mãe, eu entendo que Deus, quando Ele quer, Ele faz o que Ele quer, é Ele que manda na nossa vida, é Ele que faz, e a gente tem que glorificar o nome do Senhor. E eu lembro também, irmãs, que quando eu estava lá, vinha muito louvor na minha mente, e eu falava para uma das amigas minhas que estava lá no hospital me olhando, e eu falava para eles, eu tive uma visão lá dentro, eu falava, está tendo culto, e não tinha culto lá perto de onde era o hospital, porque a única igreja que tinha lá era a igreja católica, e eu ouvia louvores, isso, eles me falavam que era noite, e eu falava, eles achavam que eu estava ficando doida, e eu ouvia muito louvores na minha mente, eu falava, o culto está começando, está tendo louvor, e eles falavam, não está, eles falavam que coisa da minha mente, mas um louvor também que ficou muito na minha mente, na minha cabeça, é aquele louvor Árvore Cortada, né? O louvor, não sei se as irmãs conhecem, é um louvor muito conhecido, mas é um louvor que fala, a árvore pode estar cortada, mas ainda existe raiz. E eu estou aqui hoje para contar que Deus é o Deus do impossível, Deus cura, Deus trata da gente, Deus cuida. E tem hora que Deus está tratando, tem hora que Deus coloca a gente até na cama, mas para tratar mesmo, para ver que Deus é Deus na nossa vida. E eu sou muito grata ao Senhor Jesus, eu sou muito grata. A gente ainda, Deus deixa alguns sinais, algumas sequelas ainda, para mostrar de onde Deus tirou eu. Mas hoje eu consigo viver e eu não largo de Jesus por nada. Jesus é a minha vida, foi Ele que me tirou do leito, Ele que me tirou do lamaçal do pecado. E hoje eu glorifico o nome do Senhor Jesus. E eu agradeço, irmã, a minha oportunidade. E que Deus abençoe a vida de cada uma. Que Deus venha falar o coração de cada uma e que o meu testemunho venha identificar o coração de cada uma. E eu agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade, agradeço às irmãs pela oportunidade. Amém. Amém, irmão.